Número de mortes segue aumentando na capital e no interior do estado. Projeções apontam números alarmantes para a epidemia e governo do RN reforça medidas de restrição de circulação. Na Europa, o isolamento social começa a dar resultados. Espanha e Itália começam a reduzir restrições de circulação depois da redução no número diário de mortes. Hoje é segunda-feira, 13 de abril de 2020. O TVU Notícias está no ar. O Rio Grande do Norte já tem 17 mortes causadas pela Covid-19. A Secretaria de Saúde do Estado divulgou hoje os novos números e confirmou outras 2 mortes. Além disso, já são 339 casos confirmados em 27 municípios. Jamile Nogueira tem mais informações. Além das 17 mortes pela Covid-19 confirmadas, há ainda mais 12 óbitos em investigação, de acordo com a Secretaria. As mortes mais recentes foram de mulheres nos municípios de Lagoa de Pedra e Tenente Ananias. Há ainda 110 pessoas internadas, a maioria já nos hospitais públicos, sendo 61 pacientes em unidades de terapia intensiva ou semi-intensiva. A Secretaria de Saúde do Estado tem realizado coletiva de imprensa todos os dias, atualizando sobre as ações do governo e também dos números da doença. O secretário de Saúde, Cipriano Maia, destacou hoje que não há mais fila de exames no Laboratório Central. Começar destacando que o Laboratório Central nos informou que todos os exames coletados que chegaram ao laboratório até ontem foram processados, tiveram seus exames realizados. Isso é um feito muito significativo quando sabemos que muitos estados têm filas bastante demoradas. Então isso é uma conquista importante e vale aqui valorizar os trabalhadores do Laboratório Central e também os parceiros do Instituto de Medicina Tropical, que tem sido parceria que tem sido decisiva para a gente ter essa situação. Já realizamos no estado até ontem 1.897 exames, mesmo que todos ainda não estejam lançados no sistema. E nós temos, então, até o dia de ontem, 339 casos confirmados, né? Com 27 municípios com pessoas já com exame laboratorial confirmados, e chamando a atenção que predomina entre os confirmados, como também entre os suspeitos, as faixas da idade produtiva, de 20 a 59 anos. E o hospital de campanha a ser erguido na Arena das Dunas voltou a ser assunto na entrevista coletiva. No final de semana, a Secretaria já havia informado que recebeu 7 propostas para a implementação do hospital, mas todas parciais. O secretário Cipriano Maia confirmou hoje apenas que as propostas seguem em análise e ainda não há um calendário definido para a implementação do hospital. Jamile Nogueira para o TVU Notícias. E com o aumento na ocupação dos leitos dos hospitais públicos, vamos conferir o plano da Secretaria Estadual de Saúde para ampliar as vagas na rede de saúde do Rio Grande do Norte. A Secretaria Estadual da Saúde Pública divulgou na semana passada o plano de expansão de vagas na rede pública estadual de saúde. Serão 170 leitos dos 600 que o Estado pretende abrir para o atendimento de pessoas com sintomas relacionados à Covid-19. De acordo com a Secretaria, em Natal serão abertos 10 leitos de UTIs, as unidades de terapia intensiva, 15 leitos semi-intensivos e mais 25 leitos de retaguarda, totalizando 50 leitos para o Hospital Coronel Pedro Germano da Polícia Militar, localizado no bairro do Tirol. A previsão é que esses leitos entrem em funcionamento nos próximos dias. Em Mossoró, o Hospital Regional Tarcísio Maia ativou na semana passada 10 novos leitos de UTIs, dos 20 que serão abertos nos próximos dias. O governo prevê ainda a implementação e gestão do hospital de campanha a ser construído no Arena das Dunas, que deve contar com 100 leitos hospitalares, sendo 53 de UTIs, 45 de retaguarda e 2 de isolamento, contemplando a aquisição de material de consumo, sistema de informação, gestão de pessoas e contratação de pelo menos 633 profissionais da saúde, bem como todos os aspectos relacionados à operacionalização do hospital. O hospital de campanha, a ser instalado no Arena das Dunas, ele está dentro do plano de contingência do Estado e significa
uma ampliação dos leitos que já estão programados para serem implantados em todo o estado. Desde o início, o nosso plano de contingência previa, primeiro, implantar leitos nos hospitais públicos, porque isso é um legado que vai ficar para o SUS no estado. Começando com o Giseuda Trigueiro, com o Hospital da Polícia, que terá seus leitos ativados na próxima semana, na sequência o João Machado, na região metropolitana de Natal. Em Mossoró, no Rafael Fernandes, no Tarcísio Maia, que deverá ter leitos ativados na UTI já neste final de semana, e nas demais regiões do estado. O orçamento para a construção e operacionalização do hospital de campanha no Arena das Dunas é de R$ 37 milhões. Elias Bernardo, para o TVU Notícias. Depois da polêmica na divulgação das projeções do número de mortes infectados pelo novo coronavírus, conversamos com um médico infectologista para entender os riscos do contágio da Covid-19. Jorge Silva tem as informações. Desde que foi confirmado o primeiro caso no Rio Grande do Norte, em 6 de março, se as cidades não tivessem adotado o isolamento social, no dia 10 de abril já teríamos mais de 17 mil casos confirmados e 145 mortes. Esse número iria apenas crescer exponencialmente nos dias seguintes, de acordo com os dados da CESAP. Saltaria para 491 mortes em 14 de abril, 1.659 em 19 de abril, 5.611 mortes em 23 de abril, chegando no ponto mais alto no dia 2 de maio, com mais de 29 mil mortes. Como o isolamento social está sendo praticado em todos os municípios do Rio Grande do Norte, mesmo com algumas falhas, as estatísticas mostram a diminuição da curva de contaminação. Ainda de acordo com os dados da CESAP, mesmo com isolamento parcial, os números são preocupantes. No dia 14 de abril, seria 23 mortes por Covid-19. Dia 19 de abril, 56 mortes. Dia 27 de abril, 321. Dia 2 de maio, 769. Dia 6 de maio, 1.843. Dia 11 de maio, 4.418. E dia 15 de maio, mais de 10 mil mortes em todo o estado. As previsões até o momento estão bem abaixo do que a CESAP divulgou semana passada em coletiva de imprensa. Até hoje, foram 339 casos confirmados e 17 óbitos pelo novo coronavírus. O resultado é reflexo do isolamento social que está sendo praticado nas mais de 160 cidades do Rio Grande do Norte. Portanto, é importante a população continuar em casa e evitar aglomerações. Conversamos com o infectologista Iago Queiroz, que nos explica o porquê do vírus se espalhar com tanta facilidade e rapidamente o número de mortes aumentar. O coronavírus ele é um vírus que atinge as vias aéreas do paciente, tanto a via aérea respiratória superior quanto inferior. E essa capacidade de ficar na via aérea superior, na faringe, na garganta, na laringe, facilita com que uma pessoa doente, principalmente, ela ao tossir, falar e espirrar, transmita esses vírus para o meio ambiente. Então, existe uma estimativa de que cada um doente de Covid-19 ele infecta 2 a 3 pessoas. Então, dependendo do isolamento social, quando ele não é respeitado, aquela uma pessoa doente vai infectar 2,5 pessoas, que vão virar 30 em uma semana, que vai virar 300 em até um mês. Então, por isso que a gente fala de quanto mais restrito em casa, menos pessoas adoecem, menos ocorre transmissão desses vírus. O impasse sobre o funcionamento de supermercados aos fins de semana deve ser resolvido hoje. Essa é a promessa do secretário-chefe do Gabinete Civil, Raimundo Alves. Segundo o secretário, um decreto deve ser publicado nesta terça-feira, depois de uma reunião com trabalhadores, donos de supermercados e o Ministério Público. Os profissionais da saúde das unidades hospitalares do estado do Rio Grande do Norte vão receber 40% de adicional de insalubridade durante o período da pandemia da Covid-19. Jamile Nogueira tem os detalhes.
O governo do estado fez o anúncio no final de semana do adicional que será direcionado aos profissionais da saúde que estão trabalhando em meio à pandemia do novo coronavírus. Todos os profissionais das unidades hospitalares, incluindo os que têm contrato temporário, que desempenhem atividade na assistência direta ao paciente, receberão o auxílio insalubridade em seu teto máximo, que é de 40%. Já os que trabalham em funções administrativas nessas unidades receberão 20%. A exceção é para os profissionais que pertencem ao grupo de risco da doença e estão trabalhando em teletrabalho. A portaria que regulamenta o auxílio deve ser publicada esta semana e a previsão é que os servidores passem a receber o benefício no salário de maio, mas retroativo a abril. Jameli Nogueira para o TVU Notícias. A Central de Prevenção ao Coronavírus do Governo do Estado começou a atender também pelo WhatsApp. O serviço já funcionava por chamada de voz todos os dias, das 7 da manhã às 11 da noite, e orienta a população sobre sintomas da doença, além de oferecer o serviço de apoio psicológico, bem como informa sobre os procedimentos para doações ao sistema de saúde e à população em vulnerabilidade social. O número para atendimento por telefone ou pelo WhatsApp é o mesmo. Anote aí, 8431 900 700. O cadastro para o auxílio emergencial do governo federal vem dando dor de cabeça para quem precisa do dinheiro e não estava com o CPF regularizado. Laísa Félix explica como resolver o problema sem sair de casa. O cadastro de pessoas físicas, o popular CPF, é uma das informações principais para o cadastro do auxílio emergencial do governo federal. Desde semana passada, vários cidadãos que fazem jus ao benefício não têm conseguido concluir sua solicitação por constar como CPF irregular. Mas ao contrário do que se pensa, dá para resolver esse problema de forma gratuita e online. Não é necessário comparecer a um posto da Receita Federal ou a uma agência da Caixa Econômica Federal. Você que está nessa situação, pega papel e lápis e preste atenção, tá bem? São 3 formas de regularizar o CPF daí, da sua casa. A primeira é pelo formulário eletrônico Alteração de Dados Cadastrais no CPF. Ele está disponível no endereço serviços.receita.gov.br/serviços/CPF/alterar. A segunda forma é pelo chat no endereço receita.economia.gov.br/contato/chat. E a terceira forma é para os casos em que não for possível regularizar o CPF pelo site. Aí sim, você manda um e-mail com cópia do documento de identidade e do próprio CPF para atendimento rfb.04@rfb.gov.br. Caso você não tenha intimidade com o computador, internet e não saiba realizar esses procedimentos, peça ajuda a alguém da sua confiança. O CPF é um documento muito importante e não pode ser fornecido para qualquer pessoa. Laísa Félix para o TVU Notícias. Com as medidas de isolamento social, muitas empresas e instituições públicas adotaram o trabalho à distância, mas é preciso tomar cuidado para não se perder na rotina de trabalho e deixar de lado a vida pessoal. Home office é uma expressão inglesa que significa escritório em casa. E neste momento esta tornou-se a alternativa mais viável para continuar produzindo e manter o distanciamento entre as pessoas. Em algumas profissões, essa realidade já é bastante comum, como na área da tecnologia. No início, eu como gestor do time, me preocupei com a questão da produtividade dos outros desenvolvedores, mas desde o primeiro dia deu para perceber que o comprometimento de todos ia contribuir para que a gente pudesse sair bem dentro de toda essa situação. Então, eu faço parte de uma empresa em que o home office ajudou a diminuir o impacto dessa crise do corona e que, inclusive, tem ajudado a poder visualizar novas possibilidades. Servidores e docentes da UFRN também precisaram se adaptar ao home office, atendendo a demanda de setores da instituição que não podem parar. Nos primeiros dias, 1 ou 2 dias, a gente demorou um pouco, teve algumas dificuldade para a comunicação interna, mas depois a gente acertou o horário que todos poderiam ficar online e a gente conseguiu tirar as dúvidas que precisavam com os outros. Então, passado esse período de adaptação, foi maravilhoso. Estou gostando, a UFRN vai estar ganhando,
com o trabalho e a gente não vai parar, a gente vai continuar dando esse respaldo à sociedade que a FRN precisa dar, seja na área da saúde, seja na área administrativa. Estamos aqui trabalhando, a FRN não para. Para trabalhar em casa não é preciso literalmente ter um escritório, mas é importante reservar um espaço confortável onde você possa estar a salvo dos ladrões do tempo. Sai da cama de pijama e senta na tua mesa de trabalho e entra no seu notebook, isso faz com que você não mude sua mentalidade mental de fato para o momento de trabalho. Então tire o pijama, não vá trabalhar de pijama. Uma outra dica é que você tenha um ambiente mais reservado de trabalho. Isso faz com que você consiga manter melhor o foco, manter melhor a disciplina e manter melhor um planejamento. E aí esse ambiente reservado também é importante, porque quanto mais reservado for, os ladrões do tempo, eles não vêm de fato atrapalhar. Quais são os ladrões do tempo? Vem a televisão, vem o rádio, vem a internet, vem os vizinhos, vem o bichinho de estimação, os filhos, a esposa, o esposo, ou seja, são muitos ladrões do tempo que, na verdade, acabam nos atrapalhando e tirando o nosso foco e tirando tudo aquilo que, de fato, a gente planejou para o nosso dia de trabalho. Então, cuidado com esses ladrões do tempo. A seguir, Itália e Espanha começam a flexibilizar normas da quarentena a partir de hoje, depois de vários dias com queda no número de mortos pelo novo coronavírus. Não saia daí, a gente volta em instantes. A Espanha adotou hoje as primeiras medidas para flexibilizar o isolamento social. O jornalista Breno Menini mora em Barcelona e conta como ficou a rotina durante a quarentena. Faz 26 dias que o governo aqui da Espanha, incluindo a Catalunha, onde eu moro, em Barcelona, decretou o estado de alerta e colocou todo mundo em quarentena, né? A gente não imaginava que essa situação ia chegar ao ponto que chegou, né? Para muitos espanhóis e muitos imigrantes que vivem aqui, como eu, a rotina praticamente mudou. Do dia para a noite, a gente não pode mais sair, a gente tem algumas liberdades, né, para ir ao supermercado, para ir à farmácia e para buscar ajuda médica, no caso que a gente se sinta mal ou tem algum outro problema de saúde. Mas para a maioria das pessoas, a recomendação é a quarentena mesmo, é ficar dentro de casa e só sair para as coisas muito importantes e muito essenciais, né? Por exemplo, quando eu saio de casa, eu aproveito para tirar o lixo, eu vou na farmácia para comprar minha medicação, eu vou no supermercado, compro comida e eu retorno para casa. A ideia é que a gente então faça todas as coisas que a gente tem que fazer fora uma única vez, retorne para casa e fique em casa. Não ficar saindo sem ter a necessidade, porque é aí que o vírus aproveita para poder se propagar. Tive a sorte de poder contar com a modalidade de trabalhar de casa, né? Aqui na Espanha eles chamam de teletrabalho, né? A minha empresa colocou em prática uma política que ela já tinha, que é a parte de flexibilizar o local de trabalho. Então a gente já podia trabalhar alguns dias de casa, né? É uma política da empresa global. E agora, por causa da quarentena, todos os funcionários, né, estão trabalhando de casa, com algumas pequenas exceções para alguns tipos de trabalho que se necessita a presença física, né? Por exemplo, o pessoal que trabalha nos laboratórios ou que trabalha nas fábricas produzindo os materiais. Para mim, o mais difícil nessa quarentena é realmente ficar longe das pessoas que eu gosto, longe dos colegas de trabalho, longe dos meus amigos, longe da minha família. Minha família está aí no Brasil, né? A gente mantém um contato virtual. É o que acabei fazendo também com os amigos daqui. A gente mantém chamadas por Skype ou outros aplicativos de videoconferência, né? Mas esse distanciamento social eu acho que é uma coisa que eu não estava preparado e está me fazendo bastante refletir nessa nova modalidade. Mas eu tenho vários amigos que estão passando por uma situação diferente, né? Eu tenho amigos que perderam o trabalho, eu tenho amigos que estão fora da Espanha e não conseguem retornar para a sua residência aqui em Barcelona, né, por diversos fatores. Então, considero que a minha situação ainda é uma situação bastante
fortuita, né? Uma situação bastante positiva. Acredito que outras pessoas estão passando por outras realidades, né? Muito mais difíceis. Então, o que eu posso fazer é desejar a minha solidariedade e contribuir ficando em casa, né? Principalmente para ajudar a conter essa disseminação. A Itália se prepara para a segunda fase da quarentena para prevenir o novo coronavírus, depois de 25 dias com redução no número de mortes pela doença. A partir de amanhã, parte dos trabalhadores podem retornar às atividades. Com uma aparente redução no número de novos casos da Covid-19 na Itália, o governo começa a estudar a implementação da segunda fase da quarentena, que num primeiro momento prevê a reabertura da indústria no dia 14 de abril e, posteriormente, por volta do dia 4 de maio, recomeçar as atividades comerciais e permitir uma maior flexibilidade no decreto que proíbe a circulação de pessoas nas ruas sem motivos considerados urgentes. Mas tudo isso só será possível com respeito à distância mínima de segurança entre a população e com obrigação do uso de máscaras e luvas. Na Itália já são mais de 140 mil casos do novo coronavírus, com 18.279 vítimas fatais. Mas o número de curados aumenta, já ultrapassa 28 mil. Houve uma diminuição também no número de pacientes na UTI, que no dia 3 de abril eram 4.068 e hoje 3.605. Um dado preocupante é relacionado aos contagiados entre os profissionais da saúde. Já são mais de 12 mil. Ao todo, 100 médicos e 26 enfermeiros perderam a vida no combate à Covid-19. É o que informam os dados do Instituto Superior de Saúde da Itália. Para amenizar os impactos econômicos gerados pela pandemia na sociedade italiana, o governo, por meio da Previdência Social, está garantindo uma porcentagem dos salários dos trabalhadores contratados. Aos autônomos é previsto um auxílio de €600 por mês, equivalentes a R$ 3.300. Aos desempregados continua mantida uma renda social, a exemplo do Bolsa Família no Brasil. O TVU Notícias fica por aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Uma boa noite e até amanhã. Não esqueça, se puder, fique em casa.